Vamos à oração para adentrarmos em nosso estudo. Querido Pai, querido professor, querido mestre, querido Elohim, é com grande alegria no nosso coração que nos aproximamos da Tua santa presença de glória para agradecer mais esse ensinamento, mais esse estudo das Tuas santas Escrituras. Hoje o estudo vai mostrar a diferença entre a criação feita pela ciência e a criação feita pelas Tuas mãos e pelas mãos do Teu amado Filho. Pedimos que o Senhor derrame o Seu Santo Espírito para que a gente possa compreender, que a gente possa processar essas verdades através da comparação que será feita. Primeiro, pelo que a ciência ensina nas escolas desde que a gente é criança. E depois, o que realmente diz a Tua palavra em relação à criação de tudo que existe. Sabemos que não temos nenhum merecimento e se tudo te pedimos e agradecemos, é por confiar naquele que foi o Teu mestre de obra na criação, o Teu Filho Yahushua ou Yeshua, como queiramos pronunciar. Nós tudo te pedimos e agradecemos, Pai, incluindo naturalmente o perdão pelas nossas falhas. Obrigado, Pai. Assim seja. O objetivo com o qual eu faço esse vídeo a respeito de globo e de terra plana é para que você, ouvinte e telespectador, use a sua capacidade de processamento, ou seja, a sua inteligência, e escolha qual dos dois modelos se amolda, se acopla melhor dentro da sua capacidade racional. Então começo aqui, me perdoem se em alguns momentos vou ser um pouco jocoso, mas é que existem momentos em que realmente não dá para ser diferente. Então, começando o livro de Transgênicos, no capítulo 1, versículo 1, diz assim: No princípio criou a deusa Nasa os céus e o globo. O globo, porém, ainda não era um globo, pois estava sem forma e vazio, e havia trevas sobre a face do abismo, e o espírito da deusa Nasa, a ciência, pairava por sobre as águas. Disse então a ciência: haja luz. E então aconteceu uma grande explosão chamada Big Bang, e viu a ciência que a luz era boa e perfeita em seu caos, porque em vez de ela destruir tudo ao redor, ela organizou tudo e fez a separação entre a luz e as trevas, e chamou então a NASA. Uau! Como é inteligente esta NASA! Quem poderia ser semelhante a ela? Quem? Houve tarde e manhã, o primeiro dia. Versículo 6 do capítulo 1 do livro de Transgênico. E disse a deusa Nasa: haja céu no meio das águas e separação entre as águas, e fez, pois, Nasa o firmamento e separação entre águas e águas debaixo do firmamento e águas sobre o firmamento, e assim se fez, e chamou a deusa Nasa ao firmamento céus, e houve tarde e manhã o segundo dia. Versículo 9 do livro de Transgênico, também a Nasa disse: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar,
Olha só que interessante. E apareça a porção seca, e assim se fez. A porção seca chamou a deusa Nasa de Globo. Não estou falando da TV Globo, Rede Globo de televisão. Mas ao ajuntamento das águas, dos mares, e viu a Nasa que era muito bom, porque a água simples e milagrosamente não escorria, nem derramava para debaixo do globo. Au, que milagre! E disse, um outro Deus que estava junto, chamado Charles Darwin, ele veio e disse, produza o globo relva, ervas que deem semente e árvores frutíferas, que deem fruto independente de sua espécie, cuja semente esteja nele sobre o globo. E assim se fez. E o globo, o globo produziu relva, ervas que davam semente independente de sua espécie. E foi assim que nasceram os transgênicos. E viu a Nasa que isso era muito bom, e houve manhã e tarde o terceiro dia. Muito bem. Versículo 14 do livro Transgênico. Dissem também a deusa Nasa, haja luzeiros no sistema solar, e o Sol ficou a exatos 149 milhões e 600 mil quilômetros de distância. Lógico que para nos proteger de uma incineração. E para que vocês aí, que possuem uma Nikon P900 ou uma P1000 e que conseguem trazer o Sol ou a Lua para bem pertinho de suas lentes, me façam um favor. Joguem fora essas suas máquinas, porque elas não prestam, estão com defeitos. Como é que uma máquina Nikon P900 ou P1000 vai chamar o Sol que está a 149 milhões e 600 mil quilômetros de distância? Né? Vamos combinar. Né? Mas voltando às escrituras, no livro de Transgênico, capítulo 1, versículo 14. O objetivo da deusa Nasa, ao criar os luzeiros, foi para fazerem separação entre dia e noite, e que fossem eles para sinais, para estações, para dias e anos, e que também fossem luzeiros no firmamento dos céus, para alumiar toda a turma do Monte Olimpo, como Marte, Vênus, Júpiter, Urano, Saturno, Plutão, sei lá quantos outros aí. E foi assim que nasceu a ideia do famoso saque Jornada nas Estrelas, do Bernard, né? Grande Bernard. E assim se fez. A deusa Nasa fez os dois grandes luzeiros, o maior para ser rodeado pelo nosso globo numa velocidade que assustaria até os mais velozes carros de Fórmula 1, que atingem impressionantes 360 km por hora de média. O globo, no entanto, impulsionado, acredito eu, isso é uma opinião minha, por um conjunto de foguetes movidos pela energia nuclear, atingem inimagináveis 108 mil quilômetros por hora, cobrindo nesse movimento 30 metros por segundo em seu movimento de translação. Gente, um carro de Fórmula 1 atinge míseros 360 km por hora. Já a Terra ao redor do Sol vai a 108 mil km por hora. Sabe lá quantas... Eu gostaria que algum matemático aí me dissesse quantas vezes 108 mil km por hora é superior a míseros 360 km por hora, né? Então, além desse movimento criado pela deusa Nasa de translação, existe também um movimento de rotação sobre o próprio eixo que a Terra faz, o globo. A marca chega a 1.675 km por hora, cobrindo assim 465 metros por segundo. Caramba, o globo é veloz mesmo, né? E o que mais me impressiona é que a água não vaza para o espaço sideral, né?
Veja bem, são 3 movimentos que eu não fiz o outro movimento. É o movimento de translação a 108 mil km por hora, é o movimento de rotação a 1.675 km por hora e tem o movimento de inclinação que é de 23 graus e meio aproximadamente. São 3 movimentos. Uau! Mas voltando para cá, né, do espaço sideral, né, voltando aqui para a Terra, aí eu pergunto para vocês, vocês têm ideia da velocidade de milhares de quilômetros que estou me referindo e que estamos falando? Vamos olhar uma foto de uma tartaruga aleijada, no que a gente pode, né, comparar com a velocidade do globo, né? Aqui está um carro de Fórmula 1 da Mercedes, atual campeão mundial, né? Ao cruzar linha de chegada a mais de 380 km por hora. Como vocês podem ver na foto aí, a gente quase não vê o carro, a gente vê a cor verde e branca, né? Tá? Parece que agora é prata, né? Nesse ano de 19. Mas voltando ao texto do livro Transgênico, capítulo 1, versículo 17, a deusa Nasa fez também as estrelas. Tem que ter as estrelas também, porque existem umas que o globo diante delas fica menor que uma bactéria. Mas voltemos ao texto, versículo 17, né? E colocou no firmamento os céus para alumiar o globo, para governar o dia e a noite. E fez separação entre luz e trevas, e viu a Nasa, a deusa Nasa, que isso era muito bom. E houve tarde e manhã, o 4º dia. Disse também o deus Charles Darwin: povoem-se as águas. Lembrando mais uma vez que a água não escorria, tá? Então povoem-se as águas de enxames de seres viventes e voem as aves, desafiando a gravidade, claro, né? Sobre o globo, sobre o firmamento dos céus. Criou, pois, Charles Darwin os grandes animais marinhos, né? E até os dinossauros e os seres viventes que rastejam, os quais povoam as águas, segundo a sua evolução das espécies. Ele não é demais, o Charles Darwin? E todas as aves também, segundo a evolução de suas espécies. E viu a deusa Nasa que isso era muito bom. E o Charlinho, né? É o Charles Darwin, né? O Charlinho os abençoou, dizendo para os animais: multiplicai-vos e enchei as águas dos mares no globo, e se multipliquem as aves. E no versículo 23 diz assim, né? E houve tarde e manhã, 5º dia. Muito bom. Vamos aqui ao o versículo 24 do capítulo 1 do livro Transgênico. Disse também o deus Charles Darwin: produza o globo seres viventes conforme a sua espécie ou segundo a sua evolução das espécies, animais domésticos, répteis, animais selváticos, segundo segundo a evolução. E assim se fez. E viu o deus Charles Darwin os animais selváticos e conforme a sua seleção natural e todos os répteis do globo através da sua evolução, e ele viu que era muito bom. Versículo 26, também disse Darwin para Nasa, para a deusa Nasa e para a deusa Ciência: façamos o macaco. Finalmente, né? Ainda não chegou a nossa vez. Façamos o macaco à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e tenha este símil domínio sobre os peixes do mar, as aves dos céus e os animais domésticos, sobre todo o globo e sobre todos os répteis que rastejam pelo globo. Criou Darwin, então, o macaco, a sua imagem, como o macaco que era, a imagem de Darwin o criou. Macaco e a macaca também ele criou. E Darwin os abençoou e disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei o globo com suas macacadas,
com as suas macaquices, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pelo globo. Foi só milhares de anos depois que veio existir a gente, viu? Os homens da caverna. Não estou falando de hoje. Aquele que dava de porrete na cabeça da sua fêmea, né? Infelizmente, essa prática pré-histórica ainda se estende até os nossos dias. Naturalmente, eu não posso me furtar de dizer que, embora a gente tenha evoluído da macacada, eles ainda existem. De fato, o Deus Darwin, a gente tem que tirar o chapéu para ele, né? Vamos combinar. Bom, e disseram então adeus à NASA, adeus à ciência e o Deus Darwin, assim, no versículo, até perdi aqui o número do versículo, mas deve ser o 30. Eis que tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de todo o globo, todas as árvores e todos os povos, mesmo na vertical, né? Porque também a gente tem que colocar aí o gênio, né, que eles são, né? As Américas, a Europa e a Ásia estão na vertical, tá? Pode olhar o globo, estão na vertical, né? E a Oceania lá, aqueles países lá para baixo, né? A Austrália, tudo estão embaixo do globo, né? Entendeu? Estão de cabeça para baixo, mas ninguém cai de jeito nenhum, mesmo nessa condição, né? De fato, a NASA, a ciência e o Deus Darwin viram que tudo era muito mágico e muito bom e houve tarde e manhã o sexto dia. Não vou entrar no sétimo dia, né? Aqui eu encerro dizendo que essa é a história dos céus e da terra quando foram criados pela inteligente trindade NASA, ciência e Darwin.